Oi, gente. O escritório, como vocês sabem, a gente atua em três áreas específicas, que são direito civil, direito trabalhista e direito administrativo. Entretanto, são áreas muito amplas, que envolvem muitas questões. E, especificamente na área de direito administrativo, a gente atua bastante mais, é bem mais concentrada a nossa atuação na área de defesa do servidor público. Mas isso se inicia antes mesmo do servidor público ser um servidor público, né? No momento em que ele está prestando concurso e disputando algum cargo na administração pública ou até numa empresa pública. Isso, atualmente, o que tem acontecido muito, uma matéria que tem mudado muito o escritório, é a questão das cotas raciais, né? Que existe muita adoção de critérios subjetivos Da que, banca, né? da Que banca, avalia. que avalia, porque é muito também complicado determinar um critério Um objetivo país igual o Brasil, num país que é muito absurdo. miscigenado. Mas a gente também, existe já o entendimento de que, havendo dúvidas razoáveis, isso sempre deve militar em favor do candidato e não da administração, né? Para que não prevaleça a desclassificação daquele candidato. Então, esse é um tema que tem sido bastante recorrente no escritório. Mas depois que o servidor também alcança já o status de a pessoa, o cliente alcança o status de servidor, existem outros assuntos que a gente também trata. E ainda também vinculados ao concurso, porque Sim. muitas vezes a pessoa faz concurso pretendendo ficar em determinada localidade e falando de novo, né, da amplitude aí do nosso país, às vezes você vai, quando chega o momento de tomar posse, você está em locais que você não tinha nenhuma expectativa de morar um dia e de ter que trabalhar lá, mas claro, fica sempre o conflito, né, da felicidade de conquistar a vaga com esse conflito de às vezes ter que ir para longe da família, principalmente se a pessoa já tem a própria família constituída, no sentido de marido, cônjuge e filhos, e aí às vezes ir para longe é um grande problema, e aí a gente começa a enfrentar outras questões, como o direito à remoção, que apesar da lei ser bem restritiva para os casos de doença, de acompanhamento de cônjuges em situações específicas, a gente também vê possibilidade de auxiliar de alguma forma que as pessoas mantenham essa unidade familiar, independente dessa rigidez que está na lei. Às vezes a pessoa até tem expectativa de trabalhar naquela cidade, naquele interior, mas aquela expectativa também é de ir progredindo na carreira, né? O tempo de serviço vai aumentando e a pessoa espera chegar a um lugar que seja mais próximo, que dê para ficar mais próximo do núcleo familiar. E a gente já enfrentou aqui no escritório questões que às vezes um dos cônjuges é da iniciativa privada e aí não tem, né, essa previsão legal de que a empresa tem que remover, mas às vezes quando a gente está falando, por exemplo, de bancos, grandes bancos, que tem um número elevado de profissionais e que as pessoas podem ser transferidas, porque aí não são removidas, né, mas transferidas para o Brasil todo. Então a gente já teve aqui no escritório caso que a pessoa era bancária e pela remoção do cônjuge por interesse da administração para outra cidade, a pessoa conseguiu sim, até numa ação trabalhista, que ela tivesse direito a ser também transferida exatamente para não quebrar a unidade familiar, que é uma proteção aí da Constituição. Então, se você tem essas dúvidas e essa questão de preciso me mudar e me unir ou para uma cidade mais próxima ou com um cônjuge, a gente também pode te auxiliar em, às vezes, em questões não só legalmente previstas, mas que busquem a garantia maior dessa unidade familiar. Obrigada por acompanhar o nosso conteúdo e se você precisar, né, de qualquer ajuda jurídica, de assessoria, de consultoria, estamos aqui.